a Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Os historiadores se ocupam do avivamento pentecostal no século XX. São unânimes em mencionar a Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, em 1906, como centro irradiador de onde o avivamento se espalhou para outras cidades. A Rua Azusa transformou-se em poderosa fogueira divina, onde centenas e milhares de pessoas de todos os pontos da América, ao chegarem atraídas pelos acontecimentos e para ver o que estava se passando ali, eram batizadas com o Espírito Santo, e ao retornarem para as suas cidades, levavam essa chama viva que alcançava também outras pessoas. Porém, quem levou a mensagem pentecostal a Los Angeles foi uma senhora metodista que, por sua vez, a recebeu na cidade de Rosso, quando ali foram mencionar seus parentes. Podíamos citar aqui os avivamentos na Suécia, na Inglaterra e outros lugares da América do Norte. Reportemos-nos, pois, aos acontecimentos do ano de 1906, em Azusa Street, na cidade de Los Angeles, em um edifício de forma quadrangular, que anteriormente servira como armazém de centenas, reuniram centenas e milhares de pessoas, homens e mulheres, sedentos da graça divina, clamando por um avivamento, intercedendo pelos pecadores, desejosos de vida abundante, vida de triunfo sobre o pecado. O avivamento, além de outras características que o recomendavam, destaca-se pelo espírito missionário e pelo interesse que despertavam por outros povos, isto é, cada um que se convertia transformava-se em um missionário. Enquanto o avivamento conquistava terreno e dominava a vida religiosa na cidade de Chicago, fatos de alta importância estavam acontecendo também nas cidades vizinhas, entre dois jovens que estão intimamente ligados à história das Assembleias de Deus no Brasil. Na cidade de South Bend, no estado de Indiana, que dista cerca de 100 quilômetros de Chicago, morava um jovem pastor batista que se chamava Gunnar Vingre, de Chicago. Morava perto, atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago. Gunnar Vingre foi a esta cidade a fim de certificar-se da verdade ante a demonstração do poder divino. O jovem pastor creu e foi batizado com o Espírito Santo. Pouco tempo depois, Gunnar Vingre participava de uma convenção de igrejas batistas em Chicago, que aceitaram o movimento pentecostal, onde conheceu outro jovem sueco que se chamava Daniel Berger, que também foram batizados com o Espírito Santo. Os dois jovens trocaram ideias e descobriram então que Deus os guiava no mesmo sentido, isto é, que desejava enviá-los com a mensagem a terras distantes, mas não sabia onde seria. Um tempo depois, Daniel Berger foi visitar o pastor Gunnar Vingre na cidade de South Bend. Nessa ocasião, em uma reunião de oração, Deus, através de uma mensagem profética, falou ao coração de Daniel Berger e Gunnar Vingre que partisse para pregar o Evangelho e as bênçãos do avivamento. O local fora mencionado na profecia era o Pará. Nenhum dos presentes conhecia tal lugar. Após a oração, os dois jovens foram a uma livraria a fim de consultar um mapa que lhes mostrasse onde estava localizado o Pará. Descobriram então que se tratava de um estado do norte do Brasil. Ambos ardiam de zelo pela causa de Cristo. Eram tochas dessas fogueiras que ardia em Chicago. A chamada divina foi confirmada. Mais tarde, quando se reuniam para orar nesse sentido, não uma vez, mas 3 dias seguidos, tratava-se de uma chamada de fé. E só a fé podia conduzi-los à vitória. Eles não tinham qualquer promessa de auxílio, fé de igrejas, fé de particulares, mas tinham o coração cheio de confiança com Deus. E isso lhes dava mais segurança do que
qualquer outra promessa humana que acaso lhe fosse feita. O navio de Daniel Berg, despediram-se da igreja e dos irmãos em Chicago, pois a ordem divina era marchar para onde lhes fora mostrado. A igreja levantou uma coleta para auxiliar os missionários que partiam, e quantia que eles foram entregues, dava exatamente para a passagem até a cidade de Nova York. Não sabiam como conseguiriam dinheiro para adquirir passagem de Nova York ao Pará. Esse pensamento não os preocupava, pois eles não se detiveram à espera de recursos. A primeira etapa foi iniciada em oração. Na estação da estrada de ferro, antes de embarcarem para Nova York, antes dos horários da multidão, para uma terra que não conheciam, chegaram à grande metrópole, Nova York, sem conhecer ninguém e sem dinheiro para continuar a viagem. Naquela cidade, tudo era grande, majestoso e impressionante. O movimento das grandes avenidas dos trens subterrâneos, os edifícios imponentes e mais alto do que qualquer outro, pareciam alheios à missão dos missionários. As multidões apressadas e as grandes lojas poderiam ocupar a admiração dos dois provincianos recém-chegados. Porém, não lhes ofuscava a visão da grandeza da missão que lhes foi incumbida. Caminhavam os nossos irmãos por uma das novas ruas de Nova York, quando encontraram um negociante que conhecia apenas o irmão Vingre. Na noite anterior, enquanto estava em oração, o negociante sentiu que devia certa importância ao Vingre. Pela manhã colocou a referida importância em um envelope para mandá-lo pelo correio. Mas logo a seguir encontrou-se com os dois enviados do Senhor, contou-lhes o que lhe fizeram sentir. Isto é, que mandaram entregar aquela quantia ao irmão Vingre, e entregou o envelope. Quando o irmão Vingre abriu o envelope, quase não podia acreditar. Nele havia $90 e entregou o envelope ao irmão. Aquela oferta de $90 tinha grande significado, não só porque era o suficiente para a passagem, mas também porque confirmava mais uma vez que os novos missionários estavam na vontade de Deus. Não estavam eles empenhados em uma obra de fé. A fé tinha que ser provada para ter valor. Deus enviou-lhes $90, nem mais, nem menos do que o necessário, mas o suficiente. No dia 5 de novembro de 1910, a bordo do navio Clemente, embarcaram com destino à cidade de Belém, Pará. No dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol causticante dos trópicos, os dois missionários desembarcaram na cidade de Belém. Não possuíam amigos ou conhecidos nessa cidade. Não trazia endereço de alguém que os encaminhasse. Vinham unicamente encomendados à graça de Deus. Tinha a protegê-los o Deus de Abraão. Carregando as malas que traziam, enveredaram por uma rua. Ao alcançarem uma praça, sentaram-se em um banco para descansar. E ali mesmo fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Oraram por um povo que eles eram desconhecidos, a qual amavam, e pelo que estavam dispostos a sacrificar. Não é fácil imaginar quais foram as primeiras impressões dos jovens missionários. Naquela tarde, em uma praça de Belém, sentindo o sol aquecer-lhes as roupas grossas e pesadas que usavam nos países frios. Naquela época, a cidade de Belém não possuía atrações. Ademais, foram invadidas por multidões de leprosos, vindo até as nações limítrofes, como as Amazonas e territórios, atraídos pela notícia da descoberta de uma erva que diziam curar a lepra. A pobreza do povo contrastava com o padrão de vida da outra América. Tudo isso, quiçá, muito mais, Satanás aproveitou para desanimar os recém-chegados. Porém eles, por ordem do Rei dos Reis, de forma que nada os amedrontaria ou faria recuar. Atualmente, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, se faz presente no estado do Pará, por meio da Convenção Estadual do Estado do Rio de Janeiro.
na pessoa de seu presidente bispo, doutor Abner de Castro Ferreira, que por delegação tem a presidência do campo, pastor Rinaldo Silva Dias e sua esposa, a pastora Simone Chave Dias. Hoje, para a glória de Deus, as igrejas de Barra Mansa e Itatiaia têm a honra em homenagear a igreja missionária no estado do Pará, na pessoa do pastor Carlos Eduardo de Souza e Eloá Aparecida, sua muito digna esposa.
a Jesus bem forte. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia! Igreja filiada de Barra Mansa, igreja filiada de Itatiaia, o nosso grito de guerra no 3. 1, 2, 3. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Para melhorar mais uma vez. 1, 2, 3. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aplaudimos a Jesus pelo estado do Pará. Eu convido os congressistas se colocarem de pé. Vamos louvar a Deus com alegria. Você que é assembleano e tem orgulho, se coloque de pé nesse momento. Estão saindo, nós estamos glorificando. Que coisa linda! Congresso de Missões, Assembleia de Deus, Volta Redonda, Ministério de Madureira. Até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Que festa, que festa, o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado. Estamos de pé glorificando e exaltando a Deus. Não dá para ficar sentado com uma festa dessa. Aleluia! Aleluia!
nações, com seus missionários, com a nossa orquestra, mídia, obreiros. Oh, aleluia! Você pode aplaudir a Jesus. Irmão, essa multidão de milhares que estão aqui, você pode aplaudir a Jesus. Tome o seu lugar.